Assim diz a palavra do nosso Deus: espera no Senhor e segue seu caminho, e Ele te exaltará para herdares a terra. Verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente, crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Mas eu passei e ele já não existia. Procurei-o, mas ele não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a prosperidade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Amém? Queridos, este salmo, ele faz parte de um dos capítulos que vai falar sobre como a prosperidade daquela pessoa que não teme a Deus. E aí hoje eu vinha pensando, isso já vem a semana inteira que eu estou refletindo sobre isso, que nós precisamos definir bem quando a gente fala. Existe, quando nós chamamos assim, o fulano de tal é do mundo, o fulano de tal é incrédulo, o fulano de tal é ímpio, né? Só que cada palavrinha dessa tem um significado que, se eu não entender bem, eu posso julgar uma pessoa errada. Como por exemplo, eu tinha uma vizinha chamada Dona Erundina, lá na minha cidade, lá em Cambucim. Uma mulher extremamente prestativa, acolhedora. Eu não posso dizer que aquela mulher, porque ela não era evangélica, que ela era uma pessoa ímpia. Não, ela não era uma ímpia, ela era uma descrente. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele homem que é o mau caráter. O homem que o caráter dele, ele pode ajudar, ele não ajuda. Se ele tiver que dar um desconto de 20 centavos, ele deixa de ajudar um pobre, mas por causa de 20 centavos, ele faz o mal. Esse é o ímpio. Aquela pessoa que o caráter dela, diante de fazer uma bondade, ela se resguarda, porque ela não tem piedade de ninguém. Ela vive a impiedade, que é o oposto de ser uma pessoa bondosa. Nós não conhecemos muitas pessoas que já nos ajudaram durante a vida, que nem precisava, né? Mas nos ajudou. Isso é uma pessoa de um caráter bom. Uma pessoa que ela pode não crer no que eu creio, segundo a palavra. Ela pode não acreditar naquilo que eu acredito, diante da palavra de Deus. Mas ela pode ter um caráter bom. Nós não estamos falando de salvação, estamos falando sobre a pessoa. E existe, claro, o injusto. O injusto é aquela pessoa que ela, na vida, ela não crê em Deus, ou se ela crê, mas ela não vive para com o Senhor, mas o que ela quer é prosperar. Então toda a riqueza dela é baseada naquilo que ela faz para conquistar as coisas. As bênçãos, aliás, o que ela tem não vem como bênção de Deus. Ela não acha que aquilo que ela possui foi Deus quem deu. Ela acha que foi ela que conquistou, que ela fez por onde e ela vive aquela vida ali. Então é sobre essas duas pessoas que o Salmo vai falar agora, que é importante para nós. Vamos lá? O Salmo diz assim no verso 34: espera no Senhor e segue seu caminho, e Ele te exaltará para herdares a terra, e verás quando os ímpios for exterminado. Então quem é este ímpio aqui, que eu acabei de falar? Quem é? É o homem que faz a impiedade, a maldade. Então este homem aqui é aquela pessoa que agiu com você com impiedade. Você está pedindo a Deus: Senhor, faz justiça entre eu e ele, porque Deus está vendo, o tribunal é do Senhor, e você então está clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, faz diferença. Por quê? Porque às vezes você vê aquele irmão que está sofrendo, mas é um homem fiel, um homem que não perde um culto, um homem sincero, um justo, e ele está com 5 anos que ele está numa prova tremenda, uma aflição. Aí ele olha para o lado e vê um ímpio, um cabo do mal. E este cabo do mal está como? Está prosperando. As lojas dele estão só crescendo. Se ele vende verdura, o melhor cheiro verde é o dele, né? Tudo dele está dando certo. Só que aí é que o justo vai até Deus
e vai dizer: Senhor, faz diferença aqui. E o que é então a resposta de Deus? Deus é tão tremendo que Ele conhece o nosso coração. Gente, existem várias profissões que elas existem porque elas são necessárias para nós, né? Mas tem outras que elas dependem da nossa reação, como por exemplo, o mecânico é uma profissão que é necessária ou não? Sim, todo mundo tem carro, mas o palhaço é? Não, porque o palhaço só existe se nós quiser rir. O dia que a gente não rir dele, acabou essa profissão do palhaço. Perfeito? Entenda, no mundo, aquilo que o diabo quer encontrar em você é justamente isso. Ele quer encontrar em você aquela pessoa que ele vai furtigar e você vai se desesperar. Satanás, meus irmãos, tem uma raiva muito grande do crente, do homem de Deus, que ele faz tudo para a pessoa cair, mas essa pessoa não cai. Ele coloca, meus irmãos, o caminho da maldade, a pessoa vai por outro caminho. Ele joga uma tentação, a pessoa se desvia para cá. Por quê? Porque só haverá palco para Satanás se você cair. Só haverá, meus irmãos, artimanha, olha, só haverá vantagem para Satanás se nós cairmos. Então a palavra de Deus vem justamente aqui: espera no Senhor e segue teu caminho. Porque qual é a tentação nossa? É de olhar para a vida e ver que as coisas não estão acontecendo como eu quero e querer resolver com o próprio esforço. É se afastar de Deus. Não, pois já que Deus não fez nada, pô, agora é que eu vou fazer. Não tem aquela, não sei se fulano de tal diz assim, Deus perdoa, mas... Como é um ditado que diz assim, Deus perdoa, mas eu fulano de tal? Hã? Mas é uma coisa mais ou menos assim, Felipe. Fulano de tal assim, rapaz, o fulano de tal perdoa, mas o outro não perdoa, né? O outro não esquece. Gente, às vezes nós precisamos parar para entender que Deus, Ele trabalha numa dimensão que Ele está vendo, não é só a tua bênção, certo? Deus está vendo como é que Ele pode te dar a bênção e você de fato viver uma vida abençoada. Não tem, pronto, esse agora aqui é real. Não tem aquele ditado antigo que dizia assim, é mais fácil tirar o matuto do mato do que o mato do matuto? Não tinha um ditado assim, não era? Por exemplo, eu vi isso acontecer lá em Lagoa do Mato. O governo tirou umas famílias lá, abrigou e deu aqueles conjuntos habitacionais, a antiga Coab, né? Ou não é mais Coab, né? Aí você que o quê? Pegava o cara que dizia que estava na droga, aquela coisa toda, que não tinha onde viver, colocava dentro do apartamento. Quando dava fé, em menos de 4, 5 meses, ele trocava o apartamento, não gosta de cachaça. Porque o problema não era o apartamento, a moradia. O problema era o quê? O coração. O coração. Quem é bandido, será bandido. Pobre, rico, ou do que for. Quem é um homem de Deus, um homem sincero, será sincero aonde estiver. E Deus está falando assim, espera no Senhor e segue teu caminho. Porque o nosso caminho é a nossa confiança no Senhor. Esperar no Senhor é caminhar. Esperar em Deus é de fato continuar a nossa vida sem permitir que Satanás tire nós do sério. Porque eu acho que esse é o objetivo do diabo. É trabalhar para que nós saiamos do nosso tino. Para que a gente possa agir como quem não teme a Deus, né? Aí continuando. Davi, o salmista, diz assim, vi um ímpio prepotente, crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Mas eu passei e ele já não existia mais. Por quê? Porque, irmãos, é uma lei da palavra de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Pior do que um rico orgulhoso é o quê? Um pobre orgulhoso. Por quê? Porque é uma contradição. Se a pessoa já é pobre, o que é que ela para ser? É humilde. E aí quando ela ter a condição, ela ajudar quem não tem, porque ela já sabe como é estar naquela condição. Mas um pobre orgulhoso, aí, meus irmãos, é pior. E aí o que o texto então diz? Que ele passou e viu um ímpio prepotente. Quando ele passou de novo, que não era no mesmo dia, né? Passou-se o tempo, O tempo, meus irmãos, ele é comandado pelos céus. Deus é quem comanda
todo o tempo da nossa vida. Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer: há tempo de rir, há tempo de chorar, há um tempo de prantear, né? Há um tempo de se alegrar, há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Gente, isso é uma realidade. Isto é uma realidade. Deus controla o tempo e sabe administrar o tempo conforme Ele quer para as nossas vidas. E aí chega esse momento, ó, onde Ele então diz, verso 37, atenta para o homem íntegro e observa o reto, o homem justo, porque haverá um futuro para o homem de paz. Então Deus está garantindo que o homem reto, o homem justo, ainda apesar da situação que ele está passando, o futuro dele vai ser um futuro de paz. E paz aqui, gente, a palavra shalom no hebraico, não é só a paz, a ausência da guerra ou sem inimizade, né? Não, a paz aqui é a plenitude da vida. É uma pessoa que não tem inimigo, que está em paz dos inimigos, mas ela tem a prosperidade natural da vida. Irmãos, não tem ninguém mais próximo. Eu vou lhe dizer isso aqui, pode ser não concordar comigo. Mas não tem uma pessoa que, na minha cabeça, quando você pensa assim, um homem próspero, você pensa em quem? Vai, um homem próspero. Não um homem rico, um homem próspero. Não, qualquer pessoa do mundo. Há quem pense logo no dono da Amazon, né? No Silvio Santos. Mas, gente, próspero é um homem que eu conheci lá no sertão, que quando ele plantou, que deu 5, 6 tambor de milho, de feijão, ele conseguia abençoar aqueles que não tinham. Este é um homem próspero. A felicidade com que ele tinha de plantar e colher, a alma dele não era mesquinha. A prosperidade não é sobre as coisas, é sobre a plenitude do nosso coração. Às vezes você tem um homem rico, mas ele não é próspero. Por quê? Porque a riqueza dele é o povo brigando, é o filho esperando morrer, é a mulher querendo a parte, já é o povo já fazendo um escambo com aquilo que é dele. Ele não tem prosperidade. O homem próspero é um homem que as pessoas amam estar perto dele. É aquela pessoa que às vezes tu deixa de tomar um café na tua casa, porque tu sabe, se for para a casa dele, tu vai ser bem recebido. Este é um homem próspero. É uma pessoa que quando envelhece, todo mundo quer estar perto dele, porque tem uma palavra de sabedoria. É bom estar com ele. Eu não tenho medo de envelhecer, pelo contrário, eu acho que eu tenho uma alma muito velha, né? Mas eu tenho medo de uma coisa, de ser um velho abestado, gaga. Da pessoa ter nojo de mim. Não, o que eu quero? Eu quero ser um velhinho, normal, a chapazinha caindo, como está quase caindo agora, né? Mas as pessoas dizem assim, poxa, como é bom estar perto do pastor Nésio. Porque quando ele fala com amor das coisas de Deus. Então, essa é o destino para nós. Aí, Davi finaliza e diz assim, ó, verso 39, que é o que eu quero chegar. Mas a salvação do justo vem de quem? Do Senhor. Para quem não está acompanhando, é Salmo 37, 39. A salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua força no tempo de angústia. Porque qual foi o segredo do justo? Qual foi o segredo do homem de Deus? Não foi que ele conseguiu as coisas, não foi que ele conseguiu saltar muralha, não foi que ele fez coisas maravilhosas demais, que a gente diz, rapaz, um herói, como é que tu fez isso? Não, é que quando você olha para o homem de Deus e a mulher de Deus, que passou por tudo isso aqui e agora está vivendo uma prosperidade, você vai entender uma coisa, opa, tu não era capaz, mas como tu conseguiu? Aí a pessoa vai dizer, o Senhor me fortaleceu no tempo da angústia. Este é o segredo, gente. Este é o segredo. Porque quando a pessoa está bem, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, né, você está agora na sede, rapaz, você é muito novo. Tipo assim, ela queria dizer assim, o que foi que você fez? Né? Que crime você cometeu para você estar aqui? Gente, mas o povo não sabe, né? Das minhas lutas lá na palmatória, eu quase ia passando fome, né? Da luta que a gente passa na seca, eu pegando os galões d'água para poder lavar minha roupa branca que estava virando encardida já da água, né? De entrar na família, de conhecer pessoas que desprezam você no olhar, que diz, o que é que um menino desse quer falar de Cristo para mim, você mais que ele, né? E aí você vai passando ali no moedor, né?
Deus vai lhe moendo, você vai morrendo todo dia, ressuscitando todo dia, vai nascendo de novo, até que Deus foge em você o que Ele quer. Aí chega o tempo de Deus te abençoar. Às vezes a pessoa não conhece o processo. Se você um dia parar para escutar a história do Elivando, você chora. Você chora, porque foi um negócio tremendo. Mas chora, mas depois diz, como o Senhor te abençoou. Foi, mestre Elivando? Porque eu ouvi a história dele, eu achei a coisa fantástica. Gente, o nosso passado, que a gente passou, a gente tem que olhar para cá e dizer, nossa, foi o Senhor que me fortaleceu no tempo da angústia. E é nesse tempo, meus irmãos, que Deus quer fortalecer o nosso coração. Nós precisamos agora só retornar nossa confiança em Deus, sabe? Uma vez, gente, eu vou finalizar com isso aqui, que é a minha melhor ilustração. Não quero mais enfadar vocês, não. Gente, uma vez eu fui comer, todo nervoso, na casa de um cidadão muito rico. E aí, por situações da vida, a colher caiu no chão, né? A colher caiu no chão. E aí ficou aquele clima, todo mundo olhando assim. Rapaz, e eu, gente? Eu sou uma pessoa absolutamente decidida no meu coração e eu sei quem eu sou. Ou o cabo gosta de mim porque eu sou matuto, então não procuro o doutor não, que o doutor já morreu. Eu peguei minha colher, limpei no paninho que tinha lá e comecei a comer. Aí, a mulher do cidadão, muito chique, quis dar uma lição de moral em mim, certo? Quis dar uma lição de moral em mim, né? Porque eu fiz aquilo ali, né? E aí, ela disse, por que você fez isso? Aí eu disse, minha senhora, se é de eu ficar com fome porque ela caiu, depois que eu limpei, já foi, né? Eu disse assim, eu preciso comer, né? Aí, meus irmãos, o cidadão, dono da casa, ele pegou e disse, deixa mulher, deixa o menino. Você pensa que a gente não sabe do teu passado, lá no interior também? Pronto. Matou ela ali. Escute agora, moral da história. Gente, quando a gente cai, quando a colher cai no chão, não tem outra coisa para poder fazer, não tem como pedir outra, você limpou ali e comeu. O mais importante o que é matar a sua fome. Me diga agora, o que é que impede você de olhar para o passado e esquecer, limpar e seguir daqui em diante? Alimentar a sua fome que tu tem de Deus. Não pode ficar olhando para os pecados dos outros, para o que os outros falaram, ou para o que alguém está fazendo. Não, limpa isso e vai, segue teu caminho. Ora, porque Deus conhece o coração de todos. Ele vai saber abençoar as nossas decisões. Amém? Vamos ficar de pé, orar agora em nome de Jesus.